Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo contemporâneo. No Brasil, há variadas formas e práticas de trabalho escravo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, toda forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Essa falta de liberdade se dá por meio de alguns fatores, como a apreensão de documentos, presença de guardas armados, por dívidas ilegalmente impostas ou pelas características geográficas do local que impedem a fuga. Todas as formas de escravidão no Brasil são clandestinas, mas muito difíceis de combater, tendo em vista a dimensão do país, as dificuldades de acesso, a precariedade de comunicação, as limitações de inspeção e as questões legais e institucionais. Vamos ao fato. Só em 2009, mais de 3.500 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eles estavam trabalhando de forma escravizada. Pelo menos 324 estabelecimentos foram notificados. No Ceará, a fiscalização acontece, como em todo o país, de forma integrada. Em dezembro de 2012, foi criada uma comissão para atuar junto a essa problemática. É a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. A COETRAI, que é para a erradicação do trabalho escravo, ela funciona vinculada nessa parceria nacional, com o governo do estado do Ceará. Ela é coordenada pela Coordenadoria de Direitos Humanos, hoje está à frente a professora Ana Paula Araújo de Holanda. Como vice-coordenador, nós temos o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, o Dr. Ibiapino, e é formada por várias instituições de apoio, tanto estatais quanto da sociedade civil organizada e representações dos trabalhadores. Fizemos parte da capacitação, a convite também do governo do estado, capacitação desses que vão trabalhar nas instituições para a erradicação do trabalho escravo. Nós trouxemos, por ocasião dessa capacitação, primeiro a ideia de visibilizar, porque há uma lógica de confundir a lógica do que é escravidão e do que é trabalhar em condições análogas à escravidão. Então, isso acaba por banalizar o Instituto, e aí faz com que as pessoas, não sei como, achem que isso não existe e tornam aquilo irrelevante, se tornam indolentes para aquela situação e aí não há um combate. E para falar mais sobre o trabalho escravo, nós temos como convidados aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Fernanda Uchoa, e o Auditor Fiscal do Trabalho, Sérgio Carvalho de Santana. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, a gente esclareceu ali um pouquinho, falou um pouco na introdução sobre o que é, o que caracteriza esse trabalho escravo. Mas para que fique bem claro, para que não restem dúvidas, de que forma a gente pode identificar esse tipo de trabalho hoje? Bom, posso ir começando falando de algumas das características e principalmente esclarecendo uma questão, uma dúvida que existe. A gente não pode mais pensar em escravo como aquela pessoa ou aquele negro que ficava na senzala, amarrado ao tronco, com correntes. Isso não existe mais, esse tipo de trabalho escravo não existe mais no Brasil, pelo menos não se tem mais notícia. A escravidão foi abolida no Brasil, oficialmente, em 1888. Mas todos nós sabemos que aquele tipo de escravidão ainda continuou durante muitos anos e foi se transformando com o tempo. Ela existe até hoje de uma forma bem diferente. Ela hoje é caracterizada principalmente pela falta de escolha, pela falta de liberdade que o trabalhador tem no exercício de sua atividade. Pela impossibilidade que ele tem de sair daquele tipo de serviço, não porque está amarrado, ou mesmo nem porque exista algum capanga armado ali intimidando, mas porque existem dívidas que são criadas, ou situações que são criadas, que fazem com que ele se sinta obrigado a trabalhar e muitas vezes sem receber qualquer remuneração, porque é dito a ele que ele tem uma grande dívida, que ele tem uma dívida que ele tem que pagar e essa dívida, na verdade, é impagável. Então ele fica meses ou anos trabalhando até que consiga ser resgatado, até às vezes consegue fugir, às vezes é resgatado ou consegue se libertar. Fernanda, Camila, Fernanda,
Só para esclarecer que quando a mudança do artigo 149 em 2003, o bem jurídico passa, que era apenas a liberdade, o principal bem jurídico a ser defendido e protegido pela lei, passa a ser a dignidade. Então, não precisa mais ter o cerceamento da liberdade para se caracterizar um trabalho escravo. A falta de dignidade, o trabalho degradante e a jornada exaustiva também são formas de trabalho escravo contemporâneo. Tá Na certo? prática, como é que isso tem acontecido? Na prática, o trabalho degradante hoje é a principal forma de trabalho escravo hoje no Brasil. Os casos hoje atuais de resgate de trabalhadores em situação de trabalho análogo de escravo, praticamente são todos de trabalho degradante, que é aquela situação que o trabalhador vive em condições precárias, transformado em coisa, sem direito, em um ambiente de trabalho precário, sem alimentação adequada, sem instalações sanitárias, sem água potável, sem equipamento de proteção individual, todo um ambiente precário e sem condições de um trabalhador, um ser humano, permanecer. Não é necessário ter esse cerceamento da liberdade. Então, só realmente um trabalho que seja indigno, né? Exato, O cerceamento dos direitos trabalhistas, enfim, toda essa situação, né? Já inclusive, a gente fala muito hoje também, nesse trabalho urbano, no trabalho escravo rural, que é o que é mais conhecido, e hoje o que tem também sido muito encontrado nas fiscalizações é o trabalho escravo urbano, nas cidades grandes, inclusive em São Paulo, inclusive em obras oficiais, até em obras oficiais. Há poucos dias foram encontrados trabalhadores em situação degradante, que é equiparada à situação de trabalho escravo, numa obra de um aeroporto. No aeroporto de Guarulhos ontem foi resgatado. Exatamente. Alguns trabalhadores de uma empreiteira trabalhando na ampliação do aeroporto de Guarulhos, pela situação de trabalho degradante. Estavam sem equipamento de proteção, estavam sem ter todo água, diversas situações que deixam o ambiente precário, degradante para o ser humano. Hoje é mais comum ainda encontrar na área rural do que na área urbana? Hoje já tem se equiparado? Como é que está a situação? Pela nossa estatística, o meio rural ainda é a principal atividade, a pecuária é a principal atividade onde a gente encontra trabalho escravo, seguido do carvão, desmatamento, até em atividades no sul do país, como extração de pinos, o cultivo da erva mate, são atividades que já encontramos e frequentemente se encontra trabalho escravo. Então, o trabalho escravo ele não tem fronteiras, ele acontece no sul maravilha, no sudeste, no nordeste e no norte, em diversas atividades. Nas atividades urbanas, a indústria têxtil, e com as oficinas de costuras, onde se emprega principalmente os bolivianos, e nos canteiros de grandes obras, a gente tem encontrado trabalho em situação degradante. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre o trabalho escravo. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Bem, o papel do juiz, ele atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador, vem da palavra desembargar, que é o julgar o recurso, como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma, vamos dizer, natureza, proferir decisão, mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença, se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo.
Existem dados, pesquisas, assim, que a gente possa trabalhar com números hoje a questão do trabalho escravo? Esses números são colhidos principalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do qual o doutor Sérgio... Eu trouxe um quadro, porque o trabalho escravo foi reconhecido no Brasil em 95. A partir daí que foi criada uma estrutura governamental para se combater o trabalho escravo no país. Então, de 95 para cá, nós já foram mais de 44 mil trabalhadores resgatados em situação de trabalho análogo de escravo, com cerca de 78 milhões de reais pagas em indenizações e mais de 40 mil autos de infrações lavrados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Então, é um número muito elevado. Nós tivemos, em 2007, só em 2007, quase 6 mil trabalhadores sendo resgatados. Esse número vem caindo um pouco, aos poucos, mas é muito forte ainda. Em 2012, nós tivemos 2.750 trabalhadores resgatados. Essa queda nesses números, ela reflete que vem realmente diminuindo o trabalho escravo ou como é que fica a ação da fiscalização com relação a isso? Eu acho que, com o tempo, a tendência é reduzir. Se antes nós não tínhamos nenhum reconhecimento oficial da existência de trabalho escravo, à medida que monta-se uma estrutura governamental, com a presença de vários órgãos, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, atuando sistematicamente, todos os meses, em diversos estados e regiões do país, as mais difíceis, regiões de difícil acesso, a tendência é que realmente reduza. Apesar da gente permanecer nessa luta diária e permanente de combater o trabalho escravo, a gente tem visto que os números de trabalhadores vêm caindo, o que é um bom sinal, né? Que estamos no caminho certo. E esse programa, o Programa Brasileiro de Combate ao Trabalho Escravo, é reconhecido pela OIT como um modelo internacional a ser seguido de combate ao trabalho escravo. E o interessante também, o que vem fazendo com que as empresas tenham mais cuidado nas contratações, contratações de toda forma, porque eles querem até dizer que isso é alguma forma de contratação, para que também legalizem a contratação dos empregados, é que quando esse trabalho escravo é identificado, esse trabalho degradante, que se equipara ao trabalho escravo, né, como disse o colega, mas como trabalho degradante mesmo, é que, além de pagarem multas altíssimas, as empresas são condenadas, tanto na Justiça do Trabalho, como existem processos criminais contra as pessoas que são responsáveis pela contratação ou pela intermediação desses trabalhadores, como também existe no Brasil uma chamada lista suja, no qual essas empresas são incluídas, e quando essa empresa é incluída, quando alguma empresa é incluída nessa chamada lista suja, que é uma lista oficial criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo governo federal, a empresa que tem seu nome ali incluído, ela deixa de poder participar de diversas atividades, principalmente junto ao governo federal, estadual, municipal, deixa de poder conseguir empréstimos, participar de programas oficiais e várias outras penalidades que são decorrentes da inclusão do nome da empresa na chamada lista suja. A lista suja, hoje, eu acho que ela passa a ter mais efetividade no combate ao trabalho escravo do que a própria legislação penal. Né? É porque atinge o bolso. Não faz sentido o governo federal atuar no combate ao trabalho escravo e, ao mesmo tempo, financiar aquele empregador. Então, se você é incluído após uma ação fiscal, onde é constatado trabalho análogo de escravo e tem seu nome incluído na lista, existe uma recomendação de que não se financie aquela propriedade. Da mesma forma, não só nas instituições federais, mas, inclusive, a própria FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Privados, recomendam aos seus associados que não emprestem, não financiem propriedades que foram incluídas na lista suja.
Então a gente pode dizer que hoje existe realmente essa punição severa junto a essas empresas que ainda insistem nesse trabalho degradante? Existe sim, são várias punições. E o interessante também é que essas fiscalizações são feitas por vários órgãos. Existem os fiscais, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, que fazem a fiscalização sempre nas empresas, oficialmente, mas muitas vezes nesses casos em que a identificação desse trabalho degradante, as equipes são formadas por vários outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, e existem casos até, em alguns desses casos, o próprio Poder Judiciário, o juiz do trabalho se desloca até aquele local onde foi encontrado aquele grupo de pessoas, e ali mesmo é proposta a ação pelo Ministério Público, ali mesmo são feitas, algumas vezes, sim, são feitos os acordos para o pagamento de indenizações, e além das indenizações pessoais para cada trabalhador, isso são dados a eles seus direitos trabalhistas, a que teriam o direito normalmente, se tivessem um contrato regular, também danos morais individuais para cada empregado, e também os danos morais coletivos, que são altíssimos, são valores muito altos para a empresa. E isso tudo gera uma certa inibição, um certo medo das empresas de continuarem com essa contratação, mas ainda continua, ainda são encontrados. Eu acho que continua porque eles apostam muito na impunidade, esse é o maior problema. Se nós tivéssemos uma legislação penal mais rígida, talvez, não sei, ou que o judiciário fosse mais célere na sua atuação, nós teríamos uma outra realidade. Então, nós temos que adotar medidas alternativas como a lista suja, como o Pacto Nacional, assinado por mais de 200 grandes empresas nacionais. Depois de identificada a cadeia produtiva, elas se negam a comprar daquele fornecedor que teve seu nome incluído. São penalidades sociais que têm um efeito muito, muito interessante no combate ao trabalho escravo. Né? Então, apesar de tudo isso, ainda existem empresas, né, que insistem nesse trabalho. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o trabalho escravo. A gente falou no bloco anterior um pouco como é que funciona essa parte da fiscalização, né? Mas como denunciar, né? Quem está suspeitando aí de um trabalho escravo ou conhece, quer fazer uma denúncia, é anônima, não é? Como é que funciona isso? Essa questão das denúncias. Eu recomendo que o trabalhador, ele sendo contratado para uma atividade que ele não conheça o empregador, ele informe para a sua família que está indo trabalhar em tal local, procure o seu sindicato, procure a igreja. A CPT hoje foi, desde o início do combate ao trabalho escravo, historicamente, o principal parceiro dos órgãos públicos no combate ao trabalho escravo. A maioria das denúncias originam da CPT, são originárias da CPT. A CPT recebe essa denúncia, faz uma triagem e repassa para o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Como é que tem sido a ação de fiscalização hoje da Superintendência Regional do Trabalho aqui? Veja bem, a questão do trabalho escravo, ela é centralizada em Brasília, no DETRAI, no Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo, que centraliza e coordena as ações fiscais direcionadas ao combate ao trabalho escravo. Mas nós também aqui na Superintendência Regional também executamos algumas atividades nesse sentido, quando é possível. Porque o combate ao trabalho escravo envolve uma estrutura maior, uma interação com os outros órgãos, verba para diária, veículos. E por isso, e para evitar a pressão política, interna, regional, a gente sempre dá preferência que seja executado por esse grupo móvel nacional. E o Ministério Público do Trabalho, como é que tem atuado aí para combater esse tipo de trabalho? Uma coisa que eu acho interessante ver aqui hoje é que o Ceará, ele é
especialmente exportador de mão de obra. Os casos encontrados no Ceará são muito poucos, de atividade de trabalho degradante mesmo, como trabalho escravo. Mas, por causa da pobreza de algumas cidades, de alguns distritos, principalmente na época de estiagem, de seca, a gente vê muito até um deslocamento da população, de parte da população, de várias cidades ou distritos, para outras cidades, para onde eles possam exercer ali algum tipo de atividade, como corte de cana, plantação de laranja. Muitos vão para o Pará, os principais estados que recebem, ou onde foram encontrados mão de obra escrava, são Pará, Tocantins, Maranhão e outros por ali, mas esses são os principais. E da mão de obra escrava urbana, muitos casos encontrados em São Paulo, mas ali, como já falou o colega Sérgio, são encontrados também muitos estrangeiros, muitos bolivianos, casos que já vêm sendo denunciados há muito tempo pela imprensa, no caso da costura, no caso da atividade têxtil. Que envolve grandes marcas, né? E, principalmente, grandes marcas que nós compramos nas lojas por preços altíssimos, são feitas, aquelas peças todas feitas por escravo, por pessoas que vivem em situação degradante. É difícil a gente encontrar o que é que não tem um DNA escravo hoje, hein? Difícil. Complicado. E o que acontece? Essas empresas querem se eximir dizendo que não sabiam, não tinham conhecimento, mas eles sabem muito bem. Eles contratam, terceirizam, aí vem, não sabe de onde, querem dizer que não sabe de onde é que vem. Aquilo eles sabem sim, eles têm conhecimento, é claro que eles sabem. Eles conseguem identificar muito bem tudo. Que tipo de orientações os senhores dariam para as pessoas que estão sendo convidadas a trabalhar, recebendo propostas de trabalho? O Sérgio até já falou um pouquinho no início, mas para que fique bem claro, a partir de que elementos elas podem identificar que aquele trabalho pode ser suspeito, pode ser um trabalho escravo, né? Pode estar sendo convidada a um trabalho escravo, né? Camila, existe uma instrução do Ministério do Trabalho que quando um empregador contrata diversos empregados numa região para deslocar para outra região, ele tem que é o perigo. Tomar algumas providências exigidas por normas internas, que é registrar o trabalhador antes, fazer o exame médico, informar o Ministério do Trabalho e o sindicato que está transportando trabalhadores para determinado local, fazer esse contrato com antecedência e garantir o retorno do trabalhador para o local de origem quando terminar aquele serviço pelo qual ele está sendo contratado. Então é importante checar tudo isso, né? Se foi feito esse aviso junto ao Ministério, se foi feito um aviso junto a um sindicato. Uma regularização, pois é. Deve sempre se desconfiar se não houver essa regularização. Claro. Às vezes nesses distritos que estão aí sofrendo com a seca, há muita pobreza, falta de dinheiro, falta de instrução. Então chega ali às vezes o que chamava antigamente muito de gato, né? Aquela pessoa que vem contratar trabalhadores, prometendo 1000 benefícios, muito se desconfiar dessa pessoa que vem sem nenhuma regularização, sem carteira sem assinar carteira, sem dizer exatamente para onde é que vai levar as pessoas. A localização. Localização. Então a própria família ou o trabalhador deve ter cuidado, se informar para onde o trabalhador vai. Eu já vi até umas orientações, anotar a placa do ônibus que vai levando os trabalhadores, informar as autoridades, às vezes a igreja também, aos sindicatos, que está sendo feito aquele transporte de pessoas daquele local e tentar manter contato, sempre o trabalhador tentar sempre manter contato com a família para dizer onde ele está e o que é que está acontecendo. E se alguém achar que esse membro da família está sendo explorado, então procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Comissão Pastoral da Terra, os sindicatos ou outras autoridades, o Ministério Público Estadual, algumas pessoas que eles achem que possam dar pelo menos início à apuração do caso para saber se realmente há trabalho degradante, se está havendo exploração do trabalhador. Ok, obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho escravo. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado.
Participe, o nosso e-mail é o defato-e-de-direito@trt7.jus.br. O nosso telefone é 85-3388-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!